Prezados irmãos, nós iniciamos neste domingo, terceiro domingo da Quaresma, evangelhos que nos remetem à realidade do batismo, já que a Quaresma é um tempo em que nós somos a recordar o nosso batismo, em vista da renovação das promessas batismais que nós faremos por ocasião da Páscoa, na noite da Páscoa, no Sábado Santo, ou também os que se preparam para receber o batismo na noite da Páscoa. Por isso nós vamos ver neste domingo e nos próximos 2 domingos os evangelhos de São João, que estão ligados, que nos remetem à realidade batismal. A de hoje, o evangelho da Samaritana, que nos remete à realidade da água, como purificação, como banho, como aquele que vem para matar a nossa sede de salvação. No evangelho de domingo que vem, o cego de nascença, aquele que vem para iluminar a nossa vida, portanto o batismo também nos ilumina com a luz de Cristo. E no outro domingo, o evangelho da ressurreição de Lázaro, quando então no batismo celebramos exatamente a ressurreição de Cristo, que nos dá a ressurreição, a vida eterna, a vida nova, a vida também de ressuscitados. E se nós pudéssemos refletir o evangelho de hoje por mais tempo, certamente são muitos os significados, a reflexão teológica que São João faz a partir desses 42 versículos, desta cena, desse diálogo de Jesus com a samaritana, que não é um simples diálogo entre Jesus e esta mulher da Samaria, mas é justamente um ensinamento que Jesus nos dá com este diálogo, um ensinamento voltado justamente para a nossa fé. O que fica muito claro no evangelho de hoje é justamente isso: Deus tem sede. Jesus se aproxima daquele poço porque sentiu sede, mas não apenas sede de água. Jesus se aproxima daquele poço porque ele tem uma sede muito maior, a mesma sede que na verdade vai levar Jesus até a cruz, quando na cruz também Jesus vai dizer novamente: tenho sede. Que sede é essa que São João quer nos chamar a atenção que Jesus tem? Sede de fé, sede da nossa fé. Jesus quer ver a fé sendo vivenciada por nós. Por isso Jesus se aproximou daquele poço, para converter aquela mulher à fé. Por isso pediu a ela de beber, porque quis provocar nela, na verdade, no interior daquela mulher, Jesus quis provocar um desejo da parte dela de ter esta água viva, de poder sentir saciada pela água que Jesus pode dar, que é a salvação. É a mesma sede que Jesus terá no alto da cruz, ou é a mesma sede com a qual Jesus vai até a cruz. Jesus vai morrer na cruz porque Ele deseja atrair-nos para Ele em vista da nossa salvação. Esta é a grande sede que Deus tem, a sede da fé no povo. O que Ele quer encontrar em nós é esse desejo que vem pela fé, de querer estar com Ele, de permanecer com Ele, como os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. Quem conheceu verdadeiramente Jesus Cristo deseja permanecer com Ele, deseja que Ele permaneça conosco, na nossa vida, junto de nós. Nós vimos na primeira leitura o povo hebreu que sofreu no deserto da falta de água e que foi tomado pelo desânimo, e que ao sentir-se desanimados começaram a lamentar, a reagir de modo violento, até ingrato contra Deus, a ponto de questionar: o Senhor está no meio de nós ou não? Portanto, o povo exige que Deus venha ao seu encontro, o povo exige que Deus venha ao encontro das suas expectativas, das suas exigências, ao invés
de abandonar-se confiantemente nas mãos de Deus. E ao mesmo tempo, na provação, perde a confiança em Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós também não temos a mesma atitude? Queremos que Deus realize os nossos desígnios, as nossas vontades. Buscamos uma fé em Deus a fim de que Ele satisfaça as nossas expectativas. Mas Deus não vem para saciar as nossas expectativas, porque às vezes as nossas expectativas podem ser muito pequenas diante do que Deus quer e do que Deus pode nos oferecer. A expectativa daquela mulher era muito pequena. Ela queria apenas, como mais uma vez, como tantas outras vezes ela fez, pegar um pouco de água no poço, a fim de poder saciar a sua sede, sede que ela iria sentir novamente. E quando Jesus lhe apresenta uma água viva, ela ainda não foi capaz de compreender que água viva era essa, tanto que pediu que Jesus lhe desse desta água para que ela não viesse a sentir sede novamente e ter que voltar àquele poço outras tantas vezes como ela já tinha estado, onde ela já tinha estado. Mas pelo contrário, Jesus quer nos dar algo maior. Portanto, vejam, muitas vezes nós buscamos a Deus para satisfazer as nossas expectativas, mas as expectativas que Deus tem em relação a nós é muito maior do que as nossas. Por isso confiar em Deus, porque Deus quer a nossa salvação, mais do que ser saciado da sede física, de água, mais do que alimento. Vejam, os apóstolos dizem: Senhor, come alguma coisa, e Jesus mais uma vez aproveita, não que Jesus não venha sentir fome, mas Jesus quer aproveitar toda a ocasião que Ele tem para dar um ensinamento, né? Acredito até que em algum momento os apóstolos, né, eles não conseguiam entender bem quando Jesus estava falando alguma coisa ou quando Jesus estava querendo dar a entender outra coisa, porque Jesus aproveita de toda oportunidade que Ele tem para dar um ensinamento. Então quando eles dizem: mestre, come alguma coisa, eu tenho um outro alimento. E aí eles começam: mas que alimento? Alguém deu comida para ele, será? Etc. Não, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Portanto, a expectativa que Deus tem em relação a nós é sempre maior do que aquela que nós temos e que muitas vezes nos levam a buscar a Deus. Às vezes buscamos a Deus para satisfazer pequenas expectativas que nós temos, mas Deus tem algo muito maior para nós. E por isso, se há uma sede física indispensável para viver nesta terra, existe ao mesmo tempo também no homem uma sede espiritual que só Deus pode satisfazer. E isso transparece de modo muito claro no diálogo entre Jesus e a samaritana que veio tirar água do poço de Jacó. E por isso tudo começa naquele pedido de Jesus. Jesus, na verdade, ao pedir de beber a samaritana, Jesus queria dar-lhe o dom de crer. Nós vamos rezar isso daqui a pouco no prefácio da missa de hoje. Ao pedir ao Senhor que lhe desse de beber, o Senhor lhe dava o dom de crer. Jesus aproveita do pedido daquela mulher, ou Jesus, na verdade, provoca naquela mulher um desejo de uma água que ela ainda não conhece, que é a fé. Portanto, ao pedir que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer. Portanto, Santo Agostinho também vai dizer que Jesus, ao pedir de beber àquela mulher, ele tinha sede da fé daquela mulher, assim como ele tem de todos nós. Jesus tem Jesus tem sede da nossa fé. Ele está sedento de ver o povo com fé. Que bonito isso, não é? A sede de Jesus ainda continua, podemos assim dizer. Jesus tem sede da fé do seu povo. Jesus deseja ser saciado com a nossa fé, ou seja,
com a nossa motivação, com o nosso entusiasmo que vem da fé. Jesus tem sede de ver o povo cada vez mais procurando a Ele com fé. Essa é a grande sede que Jesus procura saciar por meio da sua igreja, por meio da pregação da palavra. Jesus tem fé, ou melhor, Jesus tem sede de ver a fé do seu povo. Não nos esqueçamos disso. E todas as vezes que eu procuro então viver a fé, cada vez com maior empenho, é como se eu estivesse dando de beber a Jesus. É como se eu estivesse aliviando um pouco a sede de Jesus. Pois é por esse motivo que Jesus veio ao mundo. É por esse motivo que Jesus morreu na cruz. É por este motivo justamente que Jesus até hoje, por meio da sua igreja, quer saciar também a nossa sede, a sede de fé. Não é sem motivo que aquela mulher ia todos os dias tirar água do poço e ao mesmo tempo encontrou ali Jesus sentado, cansado da viagem. Santo Agostinho vai dizer também, referindo-se a esse evangelho, que não é sem motivo que Jesus se cansa. A força de Cristo nos criou e a debilidade de Cristo nos recriou. O que Santo Agostinho quer dizer com isso? É pela força de Deus que nós fomos criados, e agora será pela debilidade, pelo cansaço de Jesus que Ele vai nos recriar. Porque qual é o dom de ser recriado? É o dom da fé. Pela fé nós somos recriados. Pela fé nós nascemos de novo. Não é isso que nós dizemos que é o batismo? Quando nós renovamos o nosso batismo, renovamos a nossa fé, não é renovar o desejo de ser cada dia mais recriados por Deus, de nos tornarmos homens novos em Cristo. Pois bem, o cansaço de Jesus é para justamente nos recriar. Se pela força de Deus fomos criados, pelo cansaço de Deus, se é que Deus pode se cansar, mas pelo cansaço de Jesus, nós somos recriados. Por fim, a samaritana representa também uma insatisfação existencial de quem ainda não encontrou o que procura. Jesus pergunta a ela: vai chamar o teu marido? E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque tiveste 5 maridos e agora esse que você também tem não é seu, portanto já estava no 6º, né? Os teólogos, os exegetas bíblicos, eles refletiram que esses maridos seriam deuses, ídolos que os samaritanos adoravam, né? Vários ídolos. E agora Jesus, na verdade, apresenta a ela o marido, podemos assim dizer, o marido original, o marido, na verdade, o marido verdadeiro, o esposo legítimo, né? O esposo legítimo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, que vem para estabelecer as núpcias conosco, ou seja, a união com a humanidade. Bonito isso, né? Teve 6 maridos, mas agora ela conheceu o verdadeiro homem. Agora ela conheceu o esposo que é Cristo, o esposo da humanidade, o esposo da igreja. Mas também esses 5 maridos representam essa insatisfação. Uma mulher que procurava, né, uma realização. Não é um pouco o que acontece por aí? As pessoas vão buscando, por isso começam, terminam relacionamentos com muita facilidade, começam e terminam empregos, faculdades, começam e terminam com muita facilidade as coisas, nunca conseguem chegar a um... Por quê? Porque estão sempre insatisfeitas, há algo que não os preenche, porque buscam nas coisas preencher uma satisfação, uma realização que só Deus pode dar. Portanto, esta mulher que convivia com outros maridos, né? Também o seu ir e voltar ao poço,
para buscar água exprime também isso, né? Uma vivência repetitiva, resignada, sempre indo e voltando para buscar água naquele poço. Enfim, agora Jesus mostra para ela aquilo que nós ouvimos lá na segunda leitura: a esperança em Cristo não decepciona. E Jesus então não vai decepcionar essa mulher. Ela não precisará voltar àquele poço, ela não precisará buscar outro marido, porque agora ela se tornará testemunha de uma fé que pode saciá-la por inteira, por completa, que é a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, o finalzinho do Evangelho também é bastante significativo. A mulher vai e começa a falar de Jesus às pessoas, e muitos se convertem a Jesus através do que a mulher falava. Depois, as pessoas vão dizer à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, mas agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A fé nos vem por transmissão, né? Nós vamos refletir isso hoje depois da missa. O primeiro tema da nossa reflexão será perseverantes no ensinamento dos apóstolos. A nossa fé nos veio por meio dos apóstolos, eles nos transmitiram a fé, mas a transmissão da fé é necessária para nos colocar em comunhão com Deus, portanto veio por meio da pregação dos apóstolos. Nós também fomos batizados, e os nossos pais, nossos padrinhos, também nos ajudaram nessa transmissão da fé, mas chega um momento que somos nós, por nós mesmos, é que temos que acreditar a partir da nossa experiência. Portanto, muito significativo o final do Evangelho. Já não cremos por aquilo que o outro disse, que é um primeiro momento, mas agora nós cremos por causa da nossa própria experiência de comunhão com o Senhor. Peçamos então que em sequência desta quaresma nós possamos fazer essa experiência profunda com Deus, que Ele possa vir ao nosso encontro e que nós possamos saciar a sede de Deus. A sede de Deus é um homem convertido, a sede de Deus é que nós sejamos salvos, que nós possamos contribuir então para essa sede que Deus tem de nos salvar. Assim seja. Amém.